E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de física moderna que diz o seguinte: texto para a próxima questão. A obra Mole Espiral, no caso ali ao lado, faz lembrar o modelo atômico planetário proposto por Ernest Rutherford. Na figura 1, esse modelo satisfaz as observações experimentais de desvio de partículas alfa ao bombardearem folhas de ouro. Entretanto, ele falha quando se leva em conta a teoria do eletromagnetismo, segundo a qual cargas aceleradas emitem radiação eletromagnética. Assim, o elétron perde energia executando uma trajetória em espiral e colapsando no núcleo. No caso ali, situação da figura 2. Com base no enunciado, nas figuras e nos conhecimentos sobre mecânica e eletromagnetismo, considere as afirmativas a seguir. Então a gente tem 4 afirmativas, tem que decidir o que está certo e errado. Primeira afirmação: a variação do vetor velocidade do elétron evidencia que seu movimento é acelerado. Bom, vamos entender o seguinte, né? Essa pergunta ela faz referência ao MCU. Então, o que acontece? A gente sabe que quando a gente tem aqui um elétron, ele seguindo a trajetória, né, no sentido horário, como a gente está vendo ali, ele vai ter o seu vetor velocidade apontando numa certa direção, num certo sentido. Só que à medida que ele vai se deslocando nessa trajetória circular, né, pelos conhecimentos então de MCU que a gente tem, a gente precisa ter uma força centrípeta. Essa força centrípeta vai puxar o elétron, né, para o centro da trajetória, e essa força centrípeta nos leva também a entender que existe uma aceleração centrípeta, diferente de zero, que é uma característica do MCU, justamente porque aqui esse elétron agora ele vai apontar numa direção diferente, então existe variação do vetor velocidade em questão da direção e do sentido, tem que ter uma aceleração centrípeta fazendo isso. Então essa primeira afirmação ela está correta, né? Ela condiz com os nossos conhecimentos da mecânica aí. 2. Se o módulo da velocidade linear do elétron é constante em toda a trajetória, detalhe que ele está ressaltando que é o módulo, né? Somente o valor da velocidade linear do elétron, na figura 2, a sua velocidade angular aumentará até o colapso com o núcleo. Bom, para a gente analisar isso, de novo a gente vai fazer referência ao MCU, e aí a gente pode pegar a equação que relaciona as velocidades. Velocidade linear é igual a angular vezes o raio. E aí essa equaçãozinha, essa relaçãozinha, nos ajuda a entender melhor que essa afirmação ela também está correta. Como assim à medida que o elétron vai se aproximando do núcleo? É que na figura 2, que é o que a questão comenta aqui, o elétron está num movimento espiral. E nesse ponto aqui, ó, o elétron ele tem um raio de trajetória em relação ao núcleo. Já nesse ponto, por exemplo, ele tem um raio menor de trajetória em relação ao núcleo. E até que ele fica numa posição quase que grudada no núcleo e ele acaba atingindo o núcleo depois. Então esse raio está diminuindo à medida que o elétron está nesse movimento espiral. Então, quando o raio diminui, para que a velocidade linear se mantenha constante, a angular tem que aumentar. E é isso que ele fala, à medida que então, o elétron se aproxima do núcleo, né, diminui o raio, a velocidade angular aumentará até o colapso. Então essa afirmação também está correta. Bom, sabendo que a 1 e a 2 estão certas, a gente já tira a alternativa B, a gente já tira a alternativa C e a gente já tira a alternativa E. No caso, a gente só precisa verificar se a 3 está correta ou não, né? Automaticamente a questão já me leva a entender que a 4 está errada. Então vamos lá, a 3 diz o seguinte: o átomo de Rutherford poderia ser estável se o elétron possuísse carga positiva. Se o elétron possuísse carga positiva, lembramos que o núcleo também é positivo, né? Então a gente teria duas cargas positivas, e isso, segundo, né, as equações de lei de Coulomb, as regras da eletrostática, a gente sabe que cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então a gente teria uma repulsão, ou seja, a força que eu expliquei ali no início, chamada de força centrípeta, que deveria ter para o movimento ser circular, ela nem existiria. Então o elétron seria ejetado direto e tu não teria essa coesão do elétron girando em torno do núcleo. Então
Não. O elétron ser positivo não faria o átomo ser estável. E 4. Na segunda figura, o elétron está desacelerando, uma vez que a força de repulsão eletrostática diminui com o decréscimo do raio da órbita. O que está errado nessa afirmação? Primeiro que a força não é de repulsão, a gente tem uma força de atração, já que um elétron é negativo e o núcleo é positivo, então nós temos uma atração. Segundo, a gente já sabe que essa 4 estava errada, mas segundo, a força que ele está falando aí, a força eletrostática, é a lei de Coulomb, como eu citei ali, que diz que K vezes Q, onde Q são as duas cargas, envolvidas, dividido por D ao quadrado é igual à força elétrica. E qual é a relação que a gente tem? A força elétrica ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então é uma relação inversa com o quadrado da distância e não direta. Ou seja, à medida que a distância diminui, a força elétrica está aumentando, que é uma outra coisa que essa frase então fala que está errado, A força eletrostática diminui. Não, à medida que o raio decresce, a gente teria um aumento da força eletrostática, consequentemente um aumento da aceleração. Então essa afirmação está errada. Olhando as alternativas, o que nos sobra então é a resposta na alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.